Boa noite, graça e paz. Vamos mais uma vez aqui com o estudo de Jonas. Vou ler hoje um pouquinho aqui para todos nós, para nós ter um pouquinho do entendimento dessa passagem de Jonas. Como foi o processo dele, na caminhada dele. Até o fugimento dele, né? Para com o Senhor Jesus Cristo. Porque falei um pouquinho, mas não expliquei realmente como foi. Então, quero que todos vocês peguem suas Bíblias e vamos ler aqui em Jonas. Jonas fica perto de Obadias, vizinho a Obadias. Então, se vocês não acharem aí na Bíblia de vocês procurem Obadias e está vizinho a Obadias. Então, vamos ler aqui. Eu vou ler aqui para todos nós, para nós ter um pouquinho do entendimento desse fugimento de Jonas. A vocação de Jonas e a sua fuga e o seu castigo. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jopé, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Vocês vejam aqui o fugimento dele. Ele achou um navio, pagou uma passagem, entrou no navio, achando que ia fugir do Senhor Jesus Cristo, entrou em um barco, e lá nesse barco, essa tempestade foi causada porque Deus permitiu com que essa tempestade fosse causada. E ele, o fugitivo, estava dentro desse barco. Então os marinheiros, cheios de medo, clamaram cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono, levanta-te e invoca a teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vindes e lancemos sortes para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Vocês vejam que Jonas dá até vontade de rir aqui, né, do profeta Jonas. Eu creio que ele era um rapaz ainda novo, né? Não queria ter responsabilidade nenhuma, né, para com o Senhor Jesus Cristo, e ele disse: pronto, aqui agora Jesus jamais vai me encontrar. E ele estava tão sossegado, tão relax, que ele estava dormindo em um profundo sono. O barco estava se espedaçando e ele lá deitado, dormindo no profundo sono. Jonas é demais. Jonas demais. Tô rindo aqui, mas eu creio, eu estou me vendo como se eu fosse Jonas, né? Chegar bem sossegado, e tá lá os marinheiros, né, com seus peixes, né, com o seu barco todo carregado. Creio eles que eles já tinham pescado todos os seus peixes, isso e aquilo, e estavam voltando, né, para o seu devido local. E Jonas, como só queria fugir do Senhor, ele achou maravilhoso, né, fugir da presença do Senhor Jesus Cristo. E aqui Jesus não vai me encontrar. Vejam qual foi todo o trabalhar do Senhor Jesus Cristo.
Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens e qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizestes? Pois saibam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhe: tomai-me e lançai-me ao mar, e ao mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te, porque não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue. Quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizestes como te aprove. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens, tremendo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E este Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Gente, os marinheiros pegaram Jonas e para que eles... Jonas confessou, né, que ele estava fugindo do Senhor Jesus Cristo, fugindo, querendo ou não, das suas responsabilidades, né, de com o Senhor Jesus Cristo, que Jesus fez pedido a ele. Então, os marinheiros se juntaram ali e lançaram ele ao mar. E quando Jonas caiu ao mar, Jesus também já tinha preparado um grande peixe para que o engolisse. E aí Jonas ficou na barriga do peixe 3 dias com 3 noites. Só o Senhor Jesus Cristo mesmo, né? Para que o peixe não tivesse devorado Jonas. Então, vocês vejam, né, que história maravilhosa. E na maioria das vezes nós pensamos que vamos se esconder do Senhor Jesus Cristo, vamos fugir, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e não temos para onde fugir. Aqui nessa terra não temos para onde fugir. Fora da presença do Senhor Jesus, nós não ficaremos. Eu também já fugi muito do Senhor Jesus Cristo. Antes dele me encontrar, eu fugi. Eu também fugi. E eu creio que vários de vocês também fugiram do Senhor Jesus Cristo, né? Claro que nós não fomos engolidos por um peixe, né? E nós nem queremos, hoje, vendo Jonas passar isso, nós nem queremos pagar para ver, né? Porque já pensou se nós fugimos do Senhor e não tem um peixe para nos engolir? Complicada a situação. Então, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse... Jonas orando ao Senhor do ventre do peixe: na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo, gritei, e tu me ouvistes a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo.
As águas me cercaram até a alma, e abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Desci até aos fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida. Ó Senhor, meu Deus, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subi a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe e te vomitou a Jonas na terra. Vocês vejam, né, que Jonas, dentro do ventre do peixe, ele orou ao Senhor, fez promessas ao Senhor e teve que cumprir. Não queria cumprir o mandamento do Senhor Jesus Cristo, fugiu, dormiu um sono profundo. Os marinheiros foram, acordaram, perguntou para onde ia, de onde vem, de onde tu és. Ele respondeu, não mentiu aos marinheiros, respondeu. Os marinheiros também reconheceram que que nunca tinha havido, né? Nunca tinha eles ter ido ao mar, havia uma tempestade daquela. Nunca tinha acontecido uma tempestade daquela. E eles, né, quando vamos ver que tempestade é essa, o que é que está acontecendo nele, eles também sentiram, tem algo diferente aqui acontecendo. E era o profeta Jonas ali dentro do barco, e ele disse, para que a tempestade venha a se acalmar, vamos lançar ele fora do barco. E realmente a tempestade se acalmou. E Jesus foi bom em todo o tempo. Até porque poderia ter acontecido também uma grande tragédia com os marinheiros. E não aconteceu. Para honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E Jonas prega em Nínive. Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo, dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e vê a proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia. Pregava e dizia, ainda 40 dias em Nínive será subvertida. O arrependimento dos ninivistas. Os ninivistas creram em Deus e proclamaram em jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou-se de si as vestes reais e cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes homens e seus grandes, nem homens e nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem causa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água. Mas sejam cobertos de panos de saco todos os homens, como os animais, e clamaram fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, da sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito-lhes faria e não o fez.
Então vocês vejam que todos eles também, ao ver ali aquela tempestade no mar se acalmar, o vento se acalmou, os balanços, né? Eu creio que as ondas eram gigantescas, né? Gigantermas, né? As ondas eram fortíssimas ali. Então o barco ele não veio a virar com os marinheiros ali dentro. Não, o barco não veio a virar, não virou com os marinheiros ali dentro. Eles tiveram seus peixes que já tinham todos ali, que já estavam com o barco, vários peixes ali, eles tiveram que lançar fora do barco, né? Lançaram, mas depois eles tiveram todo o entendimento que eles também não morreram ali, porque Deus foi fiel. Mesmo eles ali não reconhecendo quem era Deus. Então, o que foi que Deus fez com Jonas? Tudo estava preparado para acontecer com Jonas. Já estava certo. Jonas não ia morrer. Nenhum dos marinheiros que estivessem ali dentro do barco ia morrer. Não ia acontecer nada. Deus só queria salvar. Só queria resgatar. Então, a maioria das vezes em nossas vidas vai haver resgates desse jeito, dessa maneira. Nós vamos pensar que está tudo se acabando, que não vai haver salvação. Ninguém vai se arrepender de seus pecados. E Deus fará uma grande tempestade. Sempre quando está para acontecer alguma coisa de bênção, de maravilha em nossas vidas, antes disso acontecerá uma tempestade. Nossas vitórias vêm através da tempestade. Nós pensamos que não. Às vezes nós pensamos que nossa vitória, nosso milagre vem através de coisas calmas, né? De dias chuvosos, né? De dias alegres. E não é bem assim. É quando estamos em apuros. É quando estamos numa grande tempestade, que aí vai se acalmar essa grande tempestade e virá a sua bênção e virá a sua salvação em Cristo. Porque nós temos também que crer, acreditar e confiar em Jesus, no Filho de Deus. Nós temos que realmente tirar qual a lição que nós tiramos aqui de Jonas, do profeta Jonas. Dá vontade de rir da história dele, do que ele fez, né? Creio que era um rapaz. Geralmente quando nós sabemos que pessoas, eu tenho assim para mim, que pessoas quanto mais idade ela tem, eu creio que mais madura ela é. Mas eu sei que a maioria das vezes não acontece bem assim, né? Tem pessoas que têm a idade bem elevada, mas elas são pessoas imaturas. E já tem jovens que de idade mais baixa, querendo ou não, né? Menos idade, mas ela é mais maduro. Mas eu creio que Jonas era jovem aqui. E ele, bem despreocupado, bem relax, ele veio a fazer tudo isso para fugir do Senhor Jesus Cristo. Mas que nós não queremos ser igual a Jonas. Nós precisamos ser maduros suficientes para reconhecer que Jesus está voltando. Está acontecendo várias coisas aí no mundo aí fora. Nós não podemos ficar brincando com a palavra do Senhor Jesus Cristo. E nem brincarmos com o mandamento do Senhor Jesus Cristo hoje. Jonas brincou. Mas não queira você e não queira eu brincar com a palavra do Senhor Jesus Cristo. Porque é complicado. Mas eu vou orar e vamos agradecer ao Senhor Jesus Cristo
Porque assim como ele fez na vida de Jonas, ele vai fazer na minha e na sua. Se vier uma grande tempestade, ore, jejue, faça votos ao Senhor, se consagre ao Senhor e espere que lá na frente virá o seu grande milagre. E creia que Jesus é bom o tempo todo e que Ele, mesmo com a tempestade que estiver na sua vida acontecendo, é porque lá na frente vem milagres, vem bênçãos, vem vitórias, vem arrependimentos de pecados e vem, em primeiro lugar, a sua salvação. Vamos orar, agradecer ao Senhor Jesus Cristo. Deus, obrigada por mais uma noite aqui com meus irmãos em Cristo. Que assim como o Senhor Jesus fez na vida de Jonas, Senhor, faça na minha. Senhor, faça na vida de todos os irmãos e irmãs que estiver assistindo esse vídeo. Que o Senhor Jesus tenha de misericórdia de nossas vidas. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa, Jesus, todas as nossas desobediências ao Senhor. Sei, Jesus, que nós somos falhos e pecadores. Sei que somos pequenos. Sei que somos, Senhor Jesus, pessoas que nós pensamos ser obedientes ao Senhor e nós não somos. Nós queríamos, Senhor Jesus, ser obedientes à Tua palavra, mas nós ainda não chegamos a obedecer ao Senhor em todos os mandamentos. Mas nós queremos, Senhor, ser obedientes à Tua palavra. Porque o mandamento do Senhor é que nós amemos uns aos outros como o Senhor nos amou e nos ama. O mandamento do Senhor é que nós não ficamos praticando erros, pecados, para que nós se arrependemos, para que nós se fortalecemos na Tua presença. Então nós te pedimos, Senhor, tenha de misericórdia de mim, da minha casa e dos meus irmãos em Cristo. E nos ajuda, Senhor, a ser fiel aos Teus mandamentos. Em nome de Jesus, amém. Tenha uma boa noite e fique na paz do Senhor Jesus Cristo e um beijo no coração. Fui. Tchau, tchau. Fica com Jesus.